com grande satisfação que hoje nós aqui do Musá Cowork Podcast recebemos uma querida. Nós, inclusive, temos assim vínculos afetivos. Não vai caber a mim dizer, porque não interessa a vocês, mas eu e Ana Paula Seixas sabemos que o Musá Cowork a partir deste momento não será mais o mesmo, será muito melhor, porque nós vamos entrevistar a partir de agora a nossa querida gestora financeira, Ilka Tenório. Com vocês, Ilka Tenório. Boa tarde a todos. Nossa, Plateia, tem até plateia. plateia. Gente, tem até plateia para essa mulher. Pensa. Ilka, querida, se apresenta para a gente aí, por favor. Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, né? Com grandes mulheres, Amém. né? Em que a gente se espelha, né? Que é isso que a gente tem que buscar. Sempre o melhor para se espelhar, né? Isso. Meu nome é Ilka Tenório, sou formada em contabilidade. Desde a faculdade, né? Sempre trabalhei na área de financeiro. E depois de formada, segui, mas aí a gente vai galgando novos, né, novos patamares e sempre cheguei a cargos de gestão em todas as empresas que eu trabalhei, Muito bom. né? E eu acho que com isso a gente aprende muito e tem muito a ensinar, né? Para a gente ver a parte de liderança, né? A parte de pessoas mesmo, né? Certo. E com base no que eu aprendi, o que eu já vivenciei com vocês, né, no dia a dia, né, a gente vê que a mulher, ela tem um lugar muito importante no mercado de trabalho. E a gente só precisa resgatar muitas delas que estão aí meio que se achando que não merecem esse Entendi. lugar, né? E me diz uma coisa, você então trabalha na parte de gestão financeira. Isso, Você tem a base acadêmica na contabilidade. exatamente. Você teve atração pelos números desde a infância, adolescência? O que lhe atraiu realmente É, para os números? na verdade, eu sempre gostei um pouco de números, né? De Na parte de sempre, exatas. sempre fui muito organizada, Entendi. mesmo com o meu dinheirinho em casa, mesada, sempre fui muito organizada. E sempre achei que esse controle teria que vir realmente de casa, Olha né? só. E aí eu via que a minha mãe, como dona de casa, né, e o meu pai como provedor, né, ele entregava o dinheiro na mão dela e ela organizava tudo, pagava as contas e sempre sobrava alguma coisa para comprar alguma coisa para alguém, e sempre essa organização. E aí eu fui vendo isso e parti, né, sempre estudei em escola pública toda a minha vida, né, Ah, e de lá das escolas públicas fui para a UFAL, que também é público, que não foi né? fácil, né? Porque Não, passar na UFAL não é fácil, né? não, A concorrência é grande, a gente sabe disso. exatamente, Até porque você concorria com pessoas que estudavam em colégios particulares. O ensino exatamente, era outro. Então você realmente foi uma criança e um adolescente que fazia a diferença na escola porque era estudiosa. exatamente. É isso, né? Minhas irmãs sempre foram mais estudiosas que eu, porque eu sempre fui muito ativa, mas eu sempre gostei de Se estudar destacou. e corri atrás, na verdade, né? Quando Hum, você vem de uma família mais humilde, você sabe que o estudo é o que vai lhe levar a qualquer lugar, é uma né? opção. É uma opção, Talvez a né? única, né? A única, né? É. Filha de motorista e dona de casa. Qual a opção que você tem? É. Ou trabalhar no comércio, É. ou, não desmerecendo o comércio em si, mas ele é Não. muito maçante, ou você estudar para você galgar outros patamares. Tanto que o meu primeiro emprego, quando eu saí da escola, foi temporário no comércio. E aí eu passei Incrível que ela fala temporário no comércio, porque realmente era 20 temporário. dias. 20 dias. Foi bem Foi bem temporário. Bem temporário. E aí eu decidi que aquilo eu não queria para mim, porque não tinha hora para entrar, nem hora para sair. Eu disse, não, eu não quero. Isso eu não quero para mim. Esse trabalho eu não quero para mim. Experimentou e É viu que muito não bom para era. outras pessoas, mas eu não quero isso. Sim. E aí foi quando começaram as aulas na UFAL. Eu entrei na UFAL com 19 anos, porque escola pública tem greve, então eu não consegui terminar aos 18. Perdi um ano de greve, comecei aos 19. Então, quando saí da escola aos 19, já ingressei na faculdade, Muito bem. né? Não fiz 2, 3 vestibulares, não. Ingressei direto na faculdade, consegui entrar. E demorou um pouquinho também, porque a UFAL também tinha greve. É, Então, eu consegui terminar a UFAL em 2000, eu entrei em 2004, em 2008, mais ou menos, a gente estava terminando lá. Finalizando. Muito E aí você começou a trabalhar, sua vida de trabalho sempre foi dentro de empresas, dentro de Sim, isso. organização. Quando eu estava na UFAL, eu fiz um processo seletivo para trabalhar na Casa da Indústria, pelo Sinai. hum, Aí lá eu trabalhei em um setor de aprendizagem e depois trabalhei lá na parte financeira, na parte de controladoria, um tempo.
Aí teve uma junção, né, de SESI, FIEA, SINAI, Ai, todo mundo sim, foi teve, 5 foi, S's. se juntaram, tiveram várias demissões, vários desligamentos, e as pessoas que tinham mais de 5 anos, algumas foram desligadas e ficaram com os cargos, as pessoas que eles tinham mais confiança. Enfim, eu era nova, né? Então, dali, já fui trabalhar em outra empresa também, na área financeira, empresa de petróleo. Sempre Lá. ascendendo, É, ascendendo. nunca fiquei mais Então, de a um área mês sem financeira trabalhar. não foi. Ela entrou na sua Entrou na vida. minha vida. De Hum. lá, eu fui trabalhar em uma construtora. Passei em torno de 12 anos lá. Essa empresa, essa construtora, cresceu muito mais devido à mudança de governo e outras coisas mais, mudança econômica. Ela entrou em recuperação judicial, né? Então, ela entrou em processo de recuperação e também teve que ter uma redução do quadro. De lá, eu já passei 2 anos tentando fazer consultoria. E aí, eu entrei numa empresa em que o dono, ele era uma pessoa um pouco difícil com as mulheres. Olha E só. aí, a gente, como mulher, a gente tem que se posicionar. Ou a Sim. gente aceita ou a gente não aceita. Então, eu não sou de aceitar. Eu gosto de dar e receber a mesma coisa, entendeu? Ser profissional. Será que é dominante o perfil Ser dela? profissional acima de tudo. Então, se você falar comigo de boa, me respeitar, me pedir as coisas, eu vou fazer tudo. Mas se você vier falar comigo de uma forma Desrespeitosa. desrespeitosa ou gritante, então aí já não dá mais para mim. Entendi. E mesmo assim, eu ainda nesse momento eu ainda escutei assim, para não citar nome, né, a esposa dessa pessoa me chamou e disse: "Não, não vá não, continue". Ele sempre foi assim comigo em casa. Aí, isso me doeu a Ah, alma. não vai mudar, né? Ah, vai não mudar, eu tenho que aceitar. Eu disse: você que é a esposa, você vai Você ter que continuar aceita, aceitando, eu você não. aceita". Eu não. Pronto, mais Eu não. Aí acho. não voltei mais. Aquilo que foi o que me doeu mais, eu acho, ali na minha saída, foi saber que a esposa aceitava aquilo em casa. E mexe com você até hoje, né? Ah, ficou marcado. Tudo que eu não quero pra mim, Porque seu olho. né? O que eu não quero pra mim, não quero mais passar por uma situação dessa. E não aceitei naquele momento e eu achei um absurdo uma mulher aceitar isso. E uma mulher independente também, empresária aqui do mercado, Entendi. consolidada, que fala bem, inteligente e aceitar isso. Bom, enfim, escolhas, né? A gente tem que fazer Escolhas. escolhas. É. Nós mulheres temos que fazer escolhas. Agora, Paula, você tocou num ponto que eu achei bem interessante, é que assim, a finança escolheu ela, É. mas foi em função do fato de que ela é organizada, a palavra que ela trouxe em relação à mãe. Aí, quando eu lembro de organização, eu lembro de ascensão e eu lembro de planejamento. Você acredita nessa tríade? Organização, planejamento e estratégia levam a pessoa à ascensão. A sua vida é pautada nesses 3 pilares? Tem que ser. Eu acho que se não for assim, a gente não consegue. A gente meio que desequilibra. Aí, como eu disse a Paula logo cedo, Paula, hoje eu descrevi o meu dia todo para estar aqui. Então, eu fiz outras coisas, né? É. Outros encontros, outros Compromissos. compromissos, né? Para estar aqui nesse compromisso. Meu dia foi baseado nessas coisas que eu queria Nesse fazer hoje, nesse planejamento que foi planejamento. feito para Para que poder não se fazer. perdesse tempo, né? Para que eu não viesse de qualquer forma, para que eu estivesse preparada, né? Então você é aquela pessoa que sempre se preocupa em ofertar o melhor, Sempre. Eu acho que a porque gente você busca resultados extraordinários. Eu acho que a gente tem que buscar sempre o melhor, dar o melhor e receber o melhor. Eu acho que tem que ser Entendi. sempre assim. Ô, Ilka, aí quando você saiu dessa empresa que tinha esse rapaz, Isso. esse gestor aí que difícil e tudo mais, você ficou quanto tempo nessa empresa e depois de lá foi para onde? Tivemos aqueles 2 anos da pandemia, Hum, e aí nesses 2 anos de pandemia eu trabalhei com meu esposo na empresa dele. hum. Tentei trabalhar junto, porque é difícil, né? Duas cabeças na mesma casa. Consegui sim. A empresa dele cresceu bastante, eu falo em estrutura, principalmente em Dele e sua, tamanho. né? De, Mas me- foi é, certo. de, dele, porque É, ele é né? nossa, né? Cresceu Nossa bastante. empresa, apesar de eu não estar dentro, mas eu dou opinião mesmo Mas quando eu estou fora, exatamente. né? Os 2 anos que eu estive lá, realmente ele teve um crescimento que todo mundo observa em 2 anos, né? Que ele Gente, está é no negócio incrível, há né? 12 anos, mas em 2 anos que eu estive lá, realmente ele deu aquele crescimento. Temos também isso em comum, tá? Né? É Eu, verdade, é é, verdade. é. É. Eu Porque consegui que dá a alavancar. vida, né? Dá a É, vida a outro ser Isso, humano e dá vida aos negócios, é dar a vida. A mulher tem esse dom, de tem essa, eu entregar acho que é total, uma né? acho das, que é importante mesmo. né? É uma das nossas atribuições enquanto mulher, é dar a vida. Onde a gente chega, a gente dá a vida, faz aquilo ter vida. Como se fala muito sobre casa e lar.
casa é qualquer lugar, mas o lar é quando tem uma mulher, porque a mulher Verdade. dá a Dá vida vida. àquele lugar, né, e a gente dá a vida aos negócios, a Dá gente faz aquilo dá a vida e dá a luz, né? e dá. É, e dá luz. Exatamente, porque quando a Exatamente. gente entra num processo de construção ou de reconstrução é pior ainda, porque de construção a gente pega tudo que tem, né, e levanta. E de reconstrução é pegar cacos. É. É É verdade. muito difícil. Eu passei por uma experiência de reconstrução da empresa do meu marido. E graças a Deus, em torno de 2 anos também, alavanquei de forma tal que hoje ele toca Tranquilo. de fora, no estratégico do estratégico. A gente consegue ficar porque a gente conseguiu manter a tríade e se posicionar de uma forma positiva e o negócio vai solto, né? Vai bem, graças a Deus. Mas então, assim, vocês têm uma empresa e seu Isso. marido toca, você Isso. toca de fora, De fora. né? É mais ou É menos assim, assim. porque trabalhar com o marido realmente não é fácil, Fácil. né? E a depender do ramo, fica pior ainda, É, dependendo do ramo. No seu porque caso é. é material de construção. Ele tem um comércio. Então tem uma entrada e saída que precisa ter uma fiscalização muito efetiva. Exatamente. Por isso que ele sempre está dentro mesmo, Tem que estar dentro. É. porque, né, trabalha com muitas pessoas, muitas É. cabeças, né? E são cabeças nem sempre com mentalidade de sucesso, tem muita mentalidade dentro da área da construção, né, tem É, muita mentalidade de escassez que faz com que não se preste atenção nas pequenas coisas. Por exemplo, eu não sei se ele lida com essa parte de estoque, de material, então, eu tenho um amigo que trabalha com essa área aí de obra e tudo mais, e ele fala: "Amiga, tem tanto desperdício, porque o pessoal que trabalha, os pedreiros, eles não estão nem aí com o material, quebra muito fácil e tudo mais, porque não tem cuidado. Mas se fosse o dono, ou se tivesse uma mentalidade de que eu sou o dono disso aqui, porque é o meu nome que está sendo representado. Quando a gente trabalha numa empresa, e eu acho que você traz isso muito forte também, é o seu nome. Não é sobre a empresa que você trabalha, é sobre o seu nome dentro da empresa. E aí a gente traz essa mentalidade de sermos empresários ou empreendedores mesmo dentro de uma empresa. Porque é o nosso exatamente. nome, afinal de contas, quando a gente, se a gente quiser sair dessa empresa e forem falar, né, for pedir indicação, é impossível alguém dizer assim: "Ó, não presta". Se a pessoa se dedicou e tudo mais, preservou o nome, né. Isso, E exatamente. você É traz esse importante. crescimento aí dentro de todas as empresas que você passou, como você falou desse posicionamento: "Ó, eu não aceito, se eu dou o meu melhor, eu quero o melhor também". A gente também outra coisa de mentalidade que eu acho muito importante dentro do CLT, é entender isso, quem trabalha na CLT trabalha para uma empresa e a empresa também que tem que devolver algumas coisas. A contraprestação. Né, a contraprestação. Então, assim, como você falou, eu dou o meu melhor, eu quero o melhor da empresa para mim também. Seja um ambiente de trabalho, respeito, que é Isso. óbvio, né, é Que é o mínimo. básico, isso, É o mínimo. respeito, Respeito. educação dentro da equipe e mesmo dos superiores, isso é educação. E aí o seu posicionamento vem sendo todo pautado, em torno disso, e eu vejo que você traz muito forte Muito isso forte. né, muito forte esse sentido de que a gente precisa se posicionar, porque a mulher é vista de forma diferente dentro das empresas. Sempre. Mesmo trabalho, mesma função, mesma carga horária, mas não é a mesma carga mental, Não mesmo. né, porque a mulher ela é subjugada. E Exatamente. você traz isso muito forte. Como é a sua visão disso dentro das empresas aí que você já vem trazendo? Olha, depois que eu fiquei trabalhando esses 2 anos com o meu esposo, lá mesmo trabalhando, algumas empresas me chamaram para trabalhar e ele: "Não, fica mais, fica mais, fica mais". Por isso que eu ainda fiquei esses 2 anos. E aí eu recebi essa proposta dessa outra empresa que também hoje já fui direto para a gestão, né, e aí fui. Ele não gostou muito, né, porque é uma É, facilidade ter alguém do lado para sim. diminuir o Gerir peso, e né, para gerir tal. e tal. E eu fui, né, e hoje em dia, o que é que eu vejo? As empresas hoje, muitas delas, elas crescem muito rápido, né, crescem muito rápido, mas crescem muitas vezes de forma desordenada. E Às vezes desaparece. não tem mão de obra qualificada, É, né, às vezes você não tem quantidade de funcionários necessários, né. E exatamente. aí que começa. Você é uma gestora mulher, você tem que gerir uma equipe grande, com homens e mulheres. Aí você me pergunta: "É mais fácil trabalhar com homem ou mulher?". Eu gosto muito de trabalhar com homem, né, mas eu acho que eu preciso dar espaço para que as mulheres mostrem que elas também são capazes, né. Sim. Então eu sempre busco botar mulheres na minha equipe sim, para que eu possa ajudá-las também, ser uma troca. Um parêntese, por que que você gosta de trabalhar mais com homem do que com mulheres? Homens, eles são mais
imparciais. Eles entram menos em atrito. As mulheres que são mais questionadoras. As mulheres são mais questionadoras entre elas mesmas. A nossa competitividade, que não é para existir, que muitas vezes existe. É isso. Muitas vezes existe. E é isso que quando eu contrato as mulheres, eu converso e deixo bem claro a posição de cada uma, a importância de cada uma. E que eu estou ali para ajudar, né? Eu acho que a gente precisa abraçar. A gente Uma precisa líder mulher, entender. ser liderado por uma mulher, mesmo para mulheres como lideradas, não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Muitas mulheres preferem ter um homem como líder, porque ainda acham, quer dizer, são mulheres machistas. Machista, exatamente. Ainda É acham. porque o cultural, né, o Isso. inconsciente, ele vem. A gente A gente pode, no nosso racional, mudar as coisas que a gente percebe, mas está lá atrás, é cultural. E sabe também muito por quê? Porque você pode atrelar liderança a condicionamento brutal, força. Isso. É muito isso. Isso é cultural. Líder tem que ser forte, né? E se a gente for, amiga, remontar lá Lá, no tempo das então, cavernas, o ancestralidade. homem é a proteção, como você Exatamente. falou, a Isso, força. e a E mulher. quando a mulher entrava numa outra relação, numa mesma relação, o que é que acontece? Competitividade. Exatamente. Porque era um homem para 2, 3 mulheres. Então, essa competitividade vem de lá de trás, no Isso. inconsciente coletivo, Exatamente. e é aplicado hoje em dia. E a gente vem, como você falou, lutando para quebrar Pra isso, quebrar né? isso. Então, é machismo pelo lado masculino É. e a própria mulher machista. E a própria mulher machista. E Exatamente. aí, como é que você lida? Você, enquanto gestora, porque você é gestora, como Isso. lidar com o machismo de mulheres? Vamos botar aí. É conversa. É conversa e mostrar que o trabalho dela é tão importante quanto o de qualquer homem. E que o colega ou a colega que está do lado merece o respeito, porque também são profissionais, né? Eu já tive problemas com analistas meus que iam para a sala do dono para dizer que eu não sabia fazer o meu trabalho. E o dono me chamava e dizia: Você quer uma pessoa dessa na sua equipe? E aí você diz: Não, eu vou conversar com ela, eu vou entender o que aconteceu. Aí e o dono dizia: Não, se eu fosse você, eu não queria essa pessoa na sua equipe. Eu não queria. A gente não pode ter uma pessoa perto contra a gente. A gente tem que, assim, Jogando contra. E aí eu conseguia. Consegue Consegui reverter. tudo aquilo, porque eu tenho a minha função e ela tem a outra função. Quem sabe um dia, se eu não estiver mais aqui, ela pode estar na minha função. Mas enquanto eu estiver aqui, a função é minha. Outra coisa muito importante é você não ter medo de ensinar. Não ter medo de mostrar. Eu sempre disse muito assim: eu preciso não fazer falta aqui como gestora. Eu preciso tirar férias. E eu preciso que o setor ande. Então eu ensino tudo. Não, você passa. Você tem medo? Não, não tenho medo de ensinar nada. Você pode, em outra oportunidade, chamar pessoas que trabalharam comigo em outras empresas, pessoas que já saíram, que trabalharam comigo, e perguntar a elas: o que é que você me diz dela? Ela vai dizer: não, ela ensina tudo. E eu ensino tudo porque eu quero essas pessoas prontas para o mercado. E eu não quero essas pessoas para mim, não. E eu ainda digo mais: se tiver uma oportunidade boa, chegue para mim, converse, seja sincero. Olha, que eu vou ser a primeira pessoa a lhe incentivar. Eu quero ser mãe. Vamos organizar para que você possa ser mãe e faça a sua vida? Não, meu marido vai me sustentar. Tem certeza que você quer ser sustentada pelo seu marido, que você quer abrir mão do seu profissionalismo, porque você tem direito de querer ser mãe e querer cuidar da sua casa. Um direito que lhe assiste. Então, você tem direito de querer ser mãe, cuidar da sua casa e ser uma profissional. A gente tem direito de fazer o que a gente quiser. Então, eu sempre fui muito aberta com a minha equipe. Funcionário que faltava muito, eu chamava e dizia: Você quer ser demitido? Quer que eu lhe demita? O que está acontecendo? Você está doente, é crise de ansiedade, o que é que você precisa? Porque eu preciso de você, mas o que é que você precisa? Porque tem que ser uma troca. Então eu sempre fui muito sincera com toda a minha equipe. E com isso, eu sempre cativo muito. Aquele abraço que você falou uma vez, que a gente tem que abraçar, e é isso que a gente precisa. Mas tem que ser uma troca, tem que ser bom para os dois. Não pode ser só para um. E você tem que saber também quando chamar atenção. E ninguém gosta de ser chamado a atenção. Né? Aí O ego é fogo. fogo. Aí a gente que trabalha para a empresa privada, a gente tem que aprender que quando a gente está na sala do dono ou do diretor principal, ou seja, quem for, a gente vai levar uma lapada muito forte. Mas a gente não pode pegar essa mesma paulada e jogar aqui na nossa equipe, não. A gente tem que chegar na equipe, dizer o que está certo, o que está errado, que a gente precisa mudar. E o que vocês precisam para que a gente mude? Incentivar e motivar. Mesmo que a gente esteja desmotivado por algum motivo, né? Mas o que é que você percebe ou enxerga que faz com que você tenha essa leitura aí? Porque nem todo mundo tem. Então, eu acho que são as experiências que eu já passei com gestores, né? Com pessoas que
em vez de me ensinar e mostrando quem eu não queria ser. Então, eu tenho exemplos, eu nem vou citar nomes, mas eu tenho exemplos de pessoas que eu digo assim, não, jamais eu quero ser próximos ou parecidos com essas pessoas. Você abomina, não quero Não essa quero, prática. de jeito nenhum, não faria nunca com pessoas isso. Também tem uns gestores que diziam, meu Deus do céu, que pessoa, eu quero É ser o isso que eu ia te próximo dela, eu perguntar. quero ser o mínimo delas. E tive É, pessoas, Porque é tive importante que gestores a gente tenha ótimos, isso, esse né? exemplo do que não quero ser, mas é. também é importante que a gente tenha um exemplo do que eu quero É, o ser. não ser, eu não quero ser também paradigma, né? É, Você tem um posicionamento muito fordiano, né? Henry Ford, ele tem uma frase dele, diz mais ou menos isso. Eu prefiro ter alguém que eu treinei fora da empresa, se quiser sair, do que um incompetente dentro. Exatamente, tem que ser assim. Porque eu quero é treinar a minha equipe para que ela seja uma equipe excelente, extraordinária, que faça realmente um trabalho bem feito, que seja um exponencial dentro do contexto comercial. Então, essa prática que você executa é perfeita. E ó, vem lá de trás essa ideia de Ford. Tem muita gente que pensa o contrário. Para que que eu vou treinar para ele ficar no meu lugar, De para jeito ficar melhor do nenhum. que eu? Tem muita. É ou então para sair incrível. para a concorrência. Então, Não, né? E a é gente pode. incrível, é uma prática comum, É. E se a gente for muito pensar comum. direitinho, a gente tem que pegar até pessoas melhores que a gente, que saiba mais, com cabeça mais leve, né? Porque a gente, como vai passando o tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas, mas tem coisas que a gente não acompanha, às vezes, uma tecnologia, Exatamente. um sistema diferente. E a gente precisa de pessoas que façam, e que façam bem feito, e que você consiga entender, É. né? Até por conta do perfil, né? Muitas vezes tem gente que tem um perfil analítico, por exemplo, que É. se adequa muito melhor em determinada função do que um dominante, por exemplo, Ou um ou um influente. influente. E aí, um influente, por exemplo, atrapalha uma equipe, É. porque vai Exatamente. conversar tanto. Gente, tem uma amiga nossa lá de São Paulo, que ela, um influente ali, olha o influente. Ela tem uma influente na recepção. Eita! Menino, é coisa que tem para fazer que essa mulher não faz e já atrapalha o andamento todo. E a gente conversando sobre gestão. E eu disse: tá óbvio que ela tá no lugar errado. Essa moça tem que estar, no mínimo, trabalhando numa sala só. Até a Alexia vai ser problema para ela, porque ela vai conversar com a Alexa. Exatamente. Tem Ela que vai ficar saber. conversando com a Alexia. E o trabalho não rende. Não rende. É Não verdade. Se rende. distrai muito Tem. fácil. Ô, Ilka, aí você trouxe essa ideia de trabalhar com a mulher e de dar espaço para essa mulher Exatamente. aí dentro, né? E como é que tem sido essa jornada? Como é que as mulheres estão lidando com isso? Se você vê mulheres tomando espaço, como é que você vê esse cenário das mulheres em cargos de alto escalão? Como é isso? Como é que você enxerga isso? Inclusive em cargo de gestão, É, propriamente. Porque a gestão está muito vinculada a homem. é. Exatamente isso. E é difícil. A empresa que eu atuo hoje, por exemplo, eu sou a única gestora mulher na empresa. Olha só. Todos os outros cargos, gerente de operação, gerente Tudo homem. de RH, gerente de almoxarifado, são todos homens. Eu sempre nas reuniões, às vezes eu parava e ficava olhando assim, É mesmo. eu sou a única mulher aqui. Que legal. E eu ficava comigo mesma. Que legal. É. Onde estão as outras, né? E cadê as outras? Não precisa de mais. O que que Mais acontece? aqui. A que você atribui o fato das outras não estarem ali, em cargos como aqueles? O preconceito em si, que muitas empresas realmente elas preferem não contratar mulheres por todo um contexto, né, que a gente já sabe, de tempos antigos que hoje não se pode dizer que sejam, mas sempre foi assim, né? É sublimitar. Porque É. a mulher vai casar, a mulher vai querer ter filhos, né? Apesar que hoje a maioria das mulheres elas querem ser independentes, elas não estão pensando só em casar e terem filhos, não, elas É, querem ser realmente mudou muito. profissionais, mudou muito, né? Mas ainda isso ainda está muito, né, encrostado ali, É, essa visão das mulheres, né? E as mulheres verem que elas têm capacidade para isso, porque muitas acham que não vão conseguir, eu tô com você. porque os homens acham Aceitam, né? né, aceitam. Às vezes tem um marido em casa que não incentiva. Ah, porque você vai trabalhar fora? Ah, porque você não consegue.
né? E você é o próprio exemplo disso, porque quando você saiu da sua empresa, era cômodo estar ali do lado do seu marido, Isso, né? Com a exatamente. família e tal. E você se sujeitou a ir trabalhar fora, mesmo a contragosto do marido, Isso, foi a né? E contragosto você dele. disse, eu vou porque eu vou. preciso me realizar, Isso, exatamente. né? Porque você se realiza como Com gestora, certeza. né? Eu tenho certeza Com disso. Ah, tá na certeza. sua cara, o olho chega a brilhar, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de entender, eu gosto de dar minha opinião, eu gosto de mostrar o resultado. O processo de Isso. transformação, né? É, Pegar o seu setor e dizer assim, o meu setor mudou, porque como líder, isso. como gestora, eu fiz a diferença aqui. Exatamente. A Isso gente é top. precisa mostrar isso. Onde a gente esteja, onde a gente vai chegar, né? E às vezes eu digo, será que tá bom só até aqui? Vamos ver se eu quero mais. E como você reage quando você diz assim, Eu quero a mais. meta foi batida? É uma satisfação enorme, né? Linda. Você saber que na minha história, onde eu venho de uma família humilde e que eu estudei em escola pública a vida toda, em que eu saí galgando, procurando, correndo, aprendendo, estudando, em que nunca tive ninguém para me dar nada, literalmente, né? Literalmente. Ninguém nunca me Você deu nada. batalhou Eu para nunca ter. tive nada fácil. Para vocês terem noção, com o meu primeiro emprego, eu comprei o meu primeiro apartamento aos 20 anos, financiado pela Caixa Econômica. Olha só. Como é que aí o pessoal, como é que você conseguiu? Eu disse, eu ia muito ao banco levar malote, levar pagamento, que eu Curioso, era né? nova, e eu via, e comecei a observar. Aí, como é que Curiosa. faz? Não tem leilão, como é que faz? Aí eu vi, aí eu vou me inscrever nesse aqui. Consegui. Olha só. Meu primeiro apartamento. O meu primeiro apartamento que eu Com vendi 20 anos de com 20 idade. anos, que eu vendi depois de alguns anos e comprei um terreno que eu construí a A casa, onde eu casa. realizei um evento esses dias. Aí É, você vê como você consegue crescer. consegue. Com 20 anos, aí todo mundo fala: "Como é que você conseguiu?". Não, foi, naquela época foi. Tem outros imóveis, com o tempo a gente está conseguindo outros É. vídeos, mas com 20 anos você ter um apartamento Uma financiado, mesmo que menina, seja uma financiado, menina, É. quem é uma que tinha? menina, Mulher é estudante ainda. Tem profissão, né? gente que tinha 50, 60 anos e não tinha um imóvel próprio, uma perspectiva de ter um imóvel próprio, Você né. já fazia faculdade ainda? Estava na faculdade, tinha entrado na faculdade. Quando eu entrei na Estudante. faculdade, eu comecei a trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Ou então eu ia para a casa da UFAL, morava no Eustáquio Gomes na época, era próximo, ia a pé, quando não tinha. Entendi. Então Então assim, você já tinha a sua base financeira solidificada, porque você recebia salário. isso, Aquilo foi um facilitador para você isso, financiar seu apartamento. fui observando, eu ia na caixa sempre, e eu comecei a gente começa a observar, Curiosa. né, ver ao redor. É um Poxa, movimento. a minha mãe nem acreditou na época, como eu consegui fazer aquilo, porque ela não tinha noção, a dona de casa não tinha É. noção de como era aquilo. Imagine, Mal ia no há banco. 23 anos atrás, 23 anos atrás, Foi muito bem, parabéns, tá né. vendo? E assim, a gente eu nem tinha lembrado desse fato, lembrei agora na conversa. Então assim, a gente como mulher, a gente consegue tudo que a gente quiser. Eu tenho vocês 2 como um exemplo gigante. Que bom. Foi o que me fez mudar realmente a minha mentalidade nos últimos tempos, de saber que eu estava parada. Eu estou num cargo de gestão, eu trabalho com a liderança, eu trabalho diretamente com os donos da empresa, eles são excelentes, não tenho o que reclamar, mas será que está o suficiente para mim ali? É, eu ia me antecipar, mas eu tenho vou uma. E aí vocês fale, amiga, começaram fale, vocês fale, começaram a fale. me cutucar de longe. Porque Fale, ela tem um porque potencial muito é, grande, e assim, enquanto eu sou gestora de pessoas, de negócios, né, e de empresas. Mas a minha grande paixão realmente é a autogestão. Então, o ser humano está no centro disso tudo, para mim. Quando eu falo de autogestão, eu estou falando de mim, como eu venho me gerindo, o que que eu tenho propiciado, no sentido de crescer ainda mais. Tudo parte de mim. Então, como eu sou o eixo, eu sou o centro, tudo que gira ao redor vai servir de base para a criação de meta. Então, meta boa para mim é meta morta. Cada vez que eu derrubo uma meta, eu vou conquistar outra. Então, eu adoro meta morta, porque Ela é vai ir superando, 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 e até Deus deixar, até a eternidade. A eternidade eu ainda quero trabalhar quando chegar do lado de lá. E eu percebo que você tem muito gás. é, E eu não vou falar de potencial, eu estou falando de potência. é. Dá para ver nitidamente que você tem muito para muito mais. Qual é o grande desejo da Ilka Tenório, eu acho profissionalmente falando? eu acho que é sair para o mercado, entrar nas empresas, poder ensinar eles, mostrar métodos, né, fazer com que eles realmente cresçam, se organizem,
né? Mostrar suas falhas, suas qualidades, fazer com que eles realmente prosperem mais. Eu acho que é isso. Mas não num local só. Eu acho que eu quero conhecer empresas mesmo e fazer estudo de Vou mudar a caso. pergunta. Qual é o seu propósito, Ilka Tenório? Não trabalhar mais para ninguém. Liberdade, então. Liberdade. Tá É, vendo? Não porque quando trabalhar mais você para fez ninguém. assim, eu sou realizada e não sei o quê, não sei o quê, aí tem um mas. Bem, Aí depois você fez, será que não tem mais? Não tem dúvida. eu também, Você formulou, você comunicou com uma dúvida, mas dentro de você já não tem a dúvida. resposta assim. já existe. Até na formulação da frase, quando você vem afirmando coisas positivas, positivas, mas existe um mais, é porque essa dúvida, na verdade, ela já não existe mais. Você só precisa bem encontrar o como, Isso. mas você já sabe que essa dúvida não existe E o mais. porquê também, ela serve. É, Eu exatamente. sei, você sabe, o mundo sabe, né? Então, é bola para frente, é fazer o que você faz, ir atrás das informações. Porque uma coisa, Van, que eu achei muito interessante para a gente destacar aqui na fala dela, ela falou que a mãe dela é dona de casa, o pai motorista, né? Isso. E então ela não teve um direcionamento. E quantas pessoas eu vou ser muito direta e assim, põe um amor nas minhas palavras, tá? Mas quantas e quantas pessoas se fazem de vítima porque o meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, e a gente está com uma mulher altamente realizada na nossa frente, onde não teve essa orientação de pai e mãe. E ela foi atrás. Foi. Então, isso é visão, Ilka, parabéns. Isso é visão desde nova. Como você falou, 20 anos de idade, aí eu dei entrada no apartamento. Tu sabe o que é 20 anos de idade, onde a maioria dos adolescentes e Estudante. jovens estão pensando em farra. Qual é o próximo show que eu vou? Você estava comprando um apartamento e sem orientação de pai e mãe. Então a gente precisa destacar isso, que nem tudo é papai e mamãe que tem que passar. A partir de uma certa idade é da nossa cabeça, da nossa visão, é do nosso empenho, é para onde nosso olhar está mirando. Exatamente. E você virou muito alto. Parabéns. É, tem plateia! Só que não usava É, Então, assim, parabéns mesmo. E você traz essa questão da mulher muito Isso. forte dentro de você. Então, Ela é foda. Pi, bota aí, viu, Bota o Paulino? pi. Bota o pi aí, Paulino. gente, Então, assim, que a sua vida, que a sua história, que a sua trajetória inspire outras mulheres. Porque a nossa ambiência, que a gente fala, né, Van? A muito. ambiência influencia muito. Então, a ambiência fala, fique no seu lugar. Através do quê? Do vitimismo, do que tudo pra mim é difícil, eu não tenho apoio de ninguém. Você não tinha apoio de ninguém, você não ganhou nada de graça, você não tinha orientação, e você fez a sua vida. Então, é sobre isso que a gente precisa pensar e ressaltar. Até quando é responsabilidade ou impulso dos nossos pais, e a partir de quando é nossa responsabilidade. Né? E você cumpriu esse papel muito bem. Então, que sua história, que sua trajetória inspire outras mulheres e possa, de alguma forma, ser insight, né, amiga? Porque eu Sem acho que dúvida. nada do que é falado aqui é em vão. Tudo vai ser uma sementinha na cabeça de alguém. Então, que sua história realmente seja uma sementinha muito bem germinada, que caia em solo fértil, né, amiga? E Para incentivar. é interessante a gente ressaltar o seguinte, que ao contrário do que eu fiz, você foi para o mundo privado. Exatamente. Eu passei em concursos públicos federais e abri mão exatamente porque eu queria a liberdade. Eu queria a liberdade e eu conquistei tudo que eu idealizei. Também comprei minha primeira casa com 20 anos. Hum? Entre 20 e 21 anos por ali. E, e hoje é a casa que eu moro, que vale muito dinheiro. E que eu paguei com um sacrifício danado na época, mas eu não podia perder a oportunidade de comprar, porque era um conhecido meu que estava vendendo, porque a mãe dele tinha que voltar para o interior, então era uma oportunidade. Eu abracei o financiamento, paguei e depois reformei, fui morar em outras casas que a gente também desenvolve habilidades com investimentos em imóveis. Mas eu acabei voltando a morar na primeira casa que eu comprei. E o preço era do terreno, porque a casa era muito pequena, nem janela tinha. Aliás, tinha uma janela na parede da frente, ali da sala, e não tinha outra janela, de modo que o ar entrava, mas não tinha por onde sair.
Calo. E aí, o que que eu tive que fazer? Furar a parede da sala para o ar circular. Foi difícil, mas valeu a Valeu, pena, valeu. porque aquilo ali se transformou em parte do império que eu nasci para construir. E Exatamente. quando eu falo de império, eu não estou falando de riqueza, é metafórica a afirmação, mas assim, todo tijolo é válido, mas é sobre quem coloca o tijolo em cima do outro. Não é só simplesmente angariar o tijolo, conquistar o tijolo, é o que que eu vou fazer com o tijolo que eu estou conseguindo. Eu quero construir, eu quero edificar, eu quero crescer, eu quero alavancar, mas você chegou num ponto e eu já cheguei há algum tempo. Você não conseguiu ainda, porque o segmento que você escolheu não lhe permitiu ainda. Mas a Ilka vai explodir. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Eu espero que você também esteja. Porque vai chegar o momento de sair daqui para pular para cá. Entendeu? Porque a Ilka que existe aqui já entregou muito. E o mundo que você entrega aqui tá pequeno para o mundo que precisa do que você tem a ofertar. Você está entendendo? Você é um exemplo a ser seguido. Não só pelo que você conquistou, mas pela sua potência. Você é uma mulher capaz de mudar vidas através do que você aprendeu. E isso é realmente transformar vidas. Não é brincadeira. É saber o valor de um trabalho, é saber criar a oportunidade, a organização, o planejamento e a estratégia. Né? A gente observa, esse é o método, inclusive. É. A gente observa, a gente organiza, a gente otimiza e a gente operacionaliza. Depois que a gente pega todos esses ossos e bota num bolo só, como diz na Bahia, né? O bololô que Paula falou nesse instante, não tem quem segure. E aí, se você se fecha no corporativo ou no privado, em algum momento você pode até estar satisfeita até agora. Mas, Mas, aí vem o mas, Mas o boom tá chegando. o mais entrega tudo. O boom tá chegando e eu tenho certeza que o furacão e o catenório vai ser visto por muita gente. Porque realmente, minha amiga, você nasceu para brilhar. E eu não tenho dúvida disso. Porque quem tem uma história construída na base que você construiu para chegar até aqui, com tanta superação, e mesmo sem ter referência dentro de casa, a sua mãe, a referência que você fez a ela foi de organização. Minha mãe era organizada. O meu pai era provedor. Isso é perfeito, porque é isso mesmo. A minha mãe era a mãe, a que cuidava, a que protegia e abraçava. O pai era o provedor, era o que protegia a família, trazia e destinava. Porque o pai, dentro do sistêmico, ele é o que dá o destino. O seu pai trabalhava fora, trazia a provisão e protegia a família, cumprindo o papel dele de pai. Essa força que você tem é dele. Ele te destinou a isso. A sua mãe ela era excelente mãe, e ela fez o quê? Ela disse: Ilka, aprenda a se organizar, a planejar, porque parte do que você tem é fruto do que eu economizo. É. E aí você fez o quê? Juntou as duas coisas e se tornou isso que você é. Então você foi não só inteligente, você foi sábia. É. Você foi E nova, né? sábia Desde desde nova. cedo. E isso é muito raro, realmente. Para poucos. É. Parabéns. Oi, é verdade. Oi, Ilka, e a gente falou muito agora aqui do lado da Ilka profissional. E a Ilka mulher? Quais são os objetivos da Ilka enquanto mulher? Quais são os objetivos pessoais da Ilka? então, durante um tempo, tanto quanto a minha parte profissional, que eu acho que eu tinha parado um pouco no tempo, eu tinha parado um pouco assim, de me cuidar até como mulher mesmo, né? A gente acaba tendo tanta coisa para fazer, é trabalho, é Trabalho, filho, filho, casa, e a marido. gente vai no automático. Então, há uns
3 anos eu decidi que eu ia me cuidar, que eu ia voltar a me cuidar. Como mulher, primeiro, porque eu precisava me sentir bem, precisava cuidar da minha saúde. E desde então eu voltei a praticar esporte, que é o que eu gosto. Adoro. Eu sou crossfiteira, como vocês estão. Eita, que Não massa. sou boa nisso, não, É, mas eu tento, mas é né? bom, né? É bom. É bom. Então, de 3 anos pra cá, pra você ter noção, eu tinha 86 quilos, hoje eu estou com 64 quilos. Nossa. É. Dieta, exercício, Cuidado mesmo, cuidados, suplementação. vitamina, bons livros, escutar boa música, escutar música ruim também quando for necessário, É. beber em vez em quando, Ai, que é vai necessário, beber. né? Beber também, que é muito bom, não Se sempre se distrair. distrair, né? Mas cuidar de mim, me priorizar. A gente precisa priorizar, a gente precisa estar bem para que as outras pessoas ao nosso redor estejam bem. Exatamente. Porque se a gente continuar, se a gente se deixar, se abandonar, as coisas começam a desandar. E aí Verdade. você já alcançou isso. E o que é o Isso. futuro? O que é que a Ilka, enquanto pessoa, vislumbra para o futuro? Eu quero realmente me posicionar no mercado, né? Eu tô com vontade de responder por Me ela. posicionar no mercado, Pode não, amiga, não pode não. né? Para que eu possa aproveitar mais. Porque hoje eu sou muito ocupada, como diz a história, principalmente quando O você trabalha em tempo. empresa privada. Você É. não tem tempo, né? Para organizar uma coisa, você tem que estar no seu período de férias, ou você precisa ter um feriadão, ou alguma coisa. Hoje, quando você está presa, né? Mas hum, eu acho que eu quero muito, muito mesmo ensinar as pessoas, fazer com que elas cresçam também junto comigo. Um pouquinho do que vocês fazem, assim. Não sei se chego a tanto, mas um pouquinho do que eu vejo vocês fazerem, assim, com a mente das pessoas. Desde o dia que eu comecei a acompanhar a Van. Que eu digo, como é que eu não consigo que eu não acompanhei lá antes? Né? Eu fiquei pensando como é. Primeira vez que eu a vi falando, viu? Eu acompanhei, já me apaixonei. Aí foi no dia que eu tive a oportunidade de participar do evento, né? Foi muito rápido entre acompanhar ela e o evento e a minha cabeça virar, Que maravilha. virar. Isso é bom E eu demais. consigo dizer, eu estava estagnada. Apesar de ter uma carreira consolidada, eu estava parada. E eu não sei se foi você, mas eu lembro muito de alguém, quando eu fiz o gesto do estar parado e do estar estagnado, eu, não, eu acho que era você, que olhou assim, tipo assim, o que que eu tô fazendo? Porque quando eu rodo, né? Quando eu rodo assim, estar estagnado é não estar avançando. Você está fazendo a mesma O coisa tempo a todo. todo tempo, do mesmo Isso. jeito, e tudo que você quer é avançar. Agora, em que direção? Pois é. Aí fica a pergunta, e por quê? Né? São perguntas Hum. que ao longo do tempo você vai ter que encontrar responder, porque a respostas. gente vai instigar, porque esse é o papel do mentor. O mentor ele vai instigar você a responder as perguntas que vão surgindo ao longo do caminho. E você já é uma mulher madura, já deu excelentes frutos, né? Tem marido, tem filho, tem seu trabalho, tem estabilidade, né, financeira, tem estabilidade emocional. Mas você respondeu que no futuro se vê como alguém que vai estar mais ou menos no caminho com o nosso. Mas a pergunta que eu ia responder para você, mas que Sim. não me cabia, por acaso você se vê como alguém que teria condição de pegar o microfone, subir no palco e dizer a mulheres como se tornarem gestoras da própria vida e da vida de outras pessoas? Sim. Como é essa Ilka no palco? Eu acho que com o exemplo de vida em si, né? Mostrando força, que elas conseguem, que elas podem. Eu acho que eu conseguiria transformar mentes, como diz a Van. Eu acho E que qual seria o exemplo, qual seria o exemplo que você usaria para reforçar a ideia de que você é capaz de transformar as vidas das pessoas? assim, eu acho que o meu mesmo, porque, né, se for ver de onde eu vim até onde eu cheguei, que eu vou chegar mais além, mas qualquer pessoa consegue, qualquer mulher consegue. Qualquer mulher consegue. E ninguém pode dizer o contrário. Porque eu já escutei muitas coisas dizendo, ai, não vai, não faz. Por que você vai fazer isso? Posso te perguntar se você já foi assediada? Várias vezes, inúmeras. Sério? Inúmeras.
Inúmeras. Por colegas, por subordinados, por líderes? Por líderes. Por líderes. É um mundo sofrido da mulher no campo de E trabalho. um dia desses, inclusive, eu conversando com as minhas filhas na mesa, eu disse assim: no meu primeiro assédio, eu não entendi aquilo. Eu fiquei em choque, eu não entendi aquilo porque eu tinha 20 e poucos anos. E hoje eu consigo entender como foi um assédio. Você ia a um gestor para uma reunião e ele dizer: Ah, você sabe que vai ter várias demissões, né? Venha cá, me dê um beijo. Oxi! Aí eu parei assim, sem entender. Vocês cortam. Parei sem entender o que era aquilo. Aí saí em choque. Aí vim conversar com outra amiga minha. Ela disse: vai falar com a sua gestora que isso aconteceu? E eu fiquei tão envergonhada, tão envergonhada, tão envergonhada. Mas se sentia culpada? Não, eu me senti constrangida, Sim. porque eu fiquei Culpada sem não. entender. Culpada não, porque eu não tinha feito nada demais. Entendi. Eu tinha ido para uma reunião. E o que é que aquela pessoa tinha a ver com as demissões que iam acontecer? E que poder ela teria que se eu fizesse aquele ato. Ia Ah, proteger você. uma outra coisa que eu escutei foi: Ah, você tem eu e uma outra colega minha, não, imita fulana, fulana é mais bonitinha. E eu escutei o gestor falando. Foi mesmo. Então, assim, você vai vendo como é ruim. Porque para a mulher já é difícil e passar por todas essas situações, né? E várias outras que depois que eu comecei a entender, você se posiciona. Como é? Você disse o quê? É. Isso foi comigo? É. Tem certeza que você disse isso? Ai, não, desculpa. Não foi Não, você você, não. interpretou mal. Você interpretou mal. Você interpretou mal. É, Assim mesmo. Aí eu disse: Que bom que eu interpretei mal. é difícil. Porque depois que passa um tempo, você começa a se posicionar. E você não deixa É. as pessoas falarem de qualquer jeito ou qualquer coisa com você. É. E esse Eu- posicionamento você acha que vem de onde? Aí eu acho que vem da força intrínseca que tem dentro de você como mulher. E acho que da minha mãe, que ela era muito firme com Entendi. isso também. Então, quando eu perguntei a você o que você faria no palco, qual seria a referência, você disse que seria você mesmo, então a gente pode considerar em storytelling, né? É. E aí veio uma frase muito forte que é a cara dela: o exemplo arrasta. E você realmente é um exemplo de força, né? De determinação, porque não é fácil para uma mulher, ainda mais considerando tudo isso que você passou, ainda assim continuar nesse mercado. É. Muitas teriam desistido. Muitas teriam voltado para trás do balcão e vender uma coisa, mas não, você continuou ascendendo, crescendo, crescendo, crescendo. E isso é digno realmente de muitos aplausos, É, né? Porque a gente tem que verdade. reconhecer, porque não é para qualquer uma. Não. Não mesmo. Muitas mulheres passam por isso. Porque as mulheres precisam entender, primeiro, que o problema não está nelas. É. Está em quem Uhum, faz. exatamente. Né? Não está na gente. Está em quem faz com a gente. E a gente tem essa mania de achar que sempre a gente é culpada de tudo, né? Ah, porque a gente saiu tal hora, porque a gente vestiu tal roupa, porque a gente fez não sei o quê, Exatamente. porque a gente tá bebendo com as amigas no bar. A gente não pode sentar e conversar e beber? É, Por que não pode? Alguém Inconsciente tem o direito, coletivo. né? Alguém tem o direito de chegar lá e dizer qualquer coisa, lhe xingar ou fazer qualquer outra coisa. Não, não é assim não. E eu ensino as minhas filhas, a minha filha da mesma forma também. Você não está errado. Você está sentindo à vontade? Então faça. entendi. Muito Ô, Ilka, aí me diz, quando você, enquanto gestora financeira, você é subordinada a alguém. Você vai com essa mesma força para o seu superior dizer: a empresa está precisando mudar aqui nesse aspecto. E quando o seu superior diz que você está errada, como você reage? Só para a gente entender essa força dessa mulher. Eu mostro a ele o caminho. E ele diz que eu estou errada. Ele não demora muito para ver que eu estava certa. Aí, aquela vez. E agora? Vai pagar para ver. Ele paga para ver e ver. E acontece muito. De É. você dizer, isso é dessa forma, já estou acostumada, já tenho vivência, vai acontecer isso. E ele diz, não, deixa eu fazer aqui. E faz e dá errado. E aí depois volta. Aí eu não avisei que tinha que ser por outro caminho. Deve ser bom esse Ah, sentimento. é bom, é bom, é bom. É bom. Quando a gente diz uma coisa que a gente já sabe, que a gente já está acostumada a fazer, já está acostumada a resolver, Tem conhecimento, né? né? Pois é, porque tem coisas que se repetem, tem coisas que não mudam, E a É, mulher, né? ela tem um olhar diferenciado. E o homem, ele é muito sábio quando ele capta isso da mulher. Porque a mulher tem esse sexto sentido. o corpo A gente intuitivo é muito forte. muito forte. Então a gente consegue aliar essas duas coisas, a experiência
Com o corpo intuitivo. E há quem diga que a mulher ela tem um poder de governança muito maior do que o do homem. Sim. Exatamente porque a gente tem a sensibilidade e considerando que a gente tem 7 corpos, né? O astral, o corpo astral e o intuitivo, que a gente chama também de átmico, eles falam muito com a gente. Muito A mesmo, mulher é tá? A mais gente tem uma sensível para sensibilidade esse e talvez por isso, como governante, tem até países que já estão contratando mais mulheres do que homens. É. Os homens estão ficando mais no campo mais e na as parte mulheres dessa. mais no comando. Amiga, vamos encaminhar para o final. Ah, Aí você quer fazer ping-pong. ping-pong? Tu já gosta de um Eu ping-pong? gosto de ping-pong. Eu sou igual a André, eu gosto de bolinha. Eu gosto de fazer o ping-pong, ó. É o que, André? A plateia aqui tá movimentada hoje, viu? E o Caô hoje conseguiu plateia, gente. Pois é. Vai, E o amiga. é o seguinte, gente, eu já tô lamentando o fato da gente ter que finalizar a nossa entrevista, porque realmente o papo foi muito legal. Tá? E é bem a minha área, eu gosto disso. A gente vai fazer um ping-pong com você, tá? A gente faz uma pergunta, fala uma palavra e você fala outra, dando significado à palavra que a gente falou, tá? Uma palavra só. Tem gente que, né? É uma frase, Fala. para contextualizar a situação, não. É uma palavra. Uma palavra, eu falo uma, você fala outra. Vamos 6. Tá bom? 3 sua, 3 minha. 3 Tá. minhas. Vou começar, tá? Olhe. Prepara aí. Tá. Ímpar. Ah, eu ganhei. Vamos lá. Primeira palavra. Deus. É tudo. Acima de tudo. Família. A minha base. Eu acho que eu luto por eles. Carreira. Amo o que faço, mas quero mais. Palestra. Um grande desafio. Mulher. Eu sou uma grande mulher. Acho que finalizamos, né? Foram 3-3. Eu vou dizer o seguinte, olha, para você que está me assistindo agora, esta mulher não me surpreendeu, sabe por quê? Porque é bastante olhar para ela e perceber que se trata de alguém extremamente forte, tem muito a agregar ao mundo, é muito especial no trato com mulheres e eu tenho certeza que muito em breve vocês estarão ouvindo falar de Ilka Tenório nos palcos do nosso Brasil. A gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem uma mensagem para todo mundo. Se o mundo todo fosse receber essa mensagem, independente de idioma, enfim, local, todo mundo vai receber, tá? Não sei quantos milhões, bilhões de habitantes. Falando para aquela câmera, qual seria essa mensagem? Deus tem que estar sempre acima de tudo na nossa vida, né? Com ele a gente consegue tudo. Tudo, né? Mas em especial para as mulheres, que elas nunca desistam do que elas têm no coração, do que elas almejam, mesmo que todos digam que não, mas que elas continuem. Porque uma hora vai aparecer alguém para apoiá-las e elas mesmo, com a força delas, vão conseguir. Arrasou. Sem palavras, valeu demais. Essa foi Ilka Tenório.